Nós vamos ter uma palavrinha aqui com o professor João Batista Marisquia, professor de Sociologia da UFMG, ex-líder estudantil, certo? Tem um currículo enorme que eu vou deixar ele se apresentar, vai contar a história dele para vocês e vai falar de um tema muito em voga, um tema muito significativo para a gente hoje, ok? Então, sem muitas delongas, professor João Batista, sobe aqui. Seja bem-vindo para cá, professor. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Muito grato e muito honrado, Gustavo, pelo convite seu, dos professores do Instituto Federal de Paracatu. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Vocês vão achar um pouco estranho, porque a justiça tarda, às vezes tarda demais, porém não falta. Eu, há 50 anos, eu tenho 78, mas tem mais de 40 anos que eu não tomo nem aspirina, nenhum remédio. Minha mãe se foi aos 109, tocou piano até os 104. Se o bom Deus me der mais uns 15 anos, está de bom tamanho. Mas ontem eu recebi uma homenagem que eu aguardava há 50 anos. Eu vou falar um pouco sobre o que é uma ditadura, mas só para vocês já começarem a perceber. Eu era professor de Sociologia da UFMG, em 1976, professor em dedicação exclusiva, tempo integral, e fazia o mestrado em Ciência Política na mesma universidade. Quando o Exército, no tempo da ditadura militar de 64 a 85, me tirou da universidade. O Exército, que não tem nada a ver com a universidade. E eu levei 50 anos, 76 até hoje, exatamente 50 anos, e ontem a Comissão Nacional de Direitos Humanos julgou o meu caso. Eu recebi a anistia, a reintegração à universidade e todos os direitos que me foram subtraídos. Esperei 50 anos. 50 anos. Ontem eu voltei a ela. E com uma enorme tranquilidade, que no Brasil, que ainda é o país do jeitinho, e eu tenho ojeriza ao jeitinho. Eu sou amigo pessoal do presidente Lula, desde 1979. Nunca o procurei para falar no assunto. Sou amigo pessoal do ex-ministro de Direitos Humanos, o Nilmário Miranda, que foi meu chefe de gabinete quando eu fui deputado estadual. Ele nunca soube que eu tinha uma petição tramitando. Nunca furei a fila, que eu sempre respeitei fila. E muita gente furou a fila. Eu esperei 50 anos, mas ganhamos a parada. Enfim, eu estou dizendo isso porque não desistam nunca de nada que seja nobre na vida de vocês. Nunca desistam, especialmente quando se tratar de direitos, de boas ideias e de boas práticas. Nunca desistam na vida. Não sejam fracos, não se coloquem como vítimas e lutem. Porque uma coisa que eu aprendi em 78 anos, o que é a felicidade? Felicidade é você praticar em vida fraternidade e luta. Não há vida sem luta. Luta com fraternidade, luta sem ódio. Pensem sobre isso, vocês são muito jovens, não tem que seguir a sabedoria dos mais idosos, mas eu falei idosos prudentemente. Eu tenho 78, mas não sou velho, porque os sonhos não envelhecem. E vocês vão ver que eu continuo sonhando nessa nossa vida. Nós vamos conversar sobre democracia e educação, e vocês vão receber ao final esse livro que eu lancei em fevereiro, chamado A Democracia, a Constituição de 88 e a Educação Básica Pública Brasileira. Vocês vão receber, tem 12 artigos, você pode ler o artigo que você quiser, independentemente de uma sequência, mas há uma sequência, se quiserem segui-la, e tem um prólogo, que é um desenho geral, uma ideia geral do que precisará acontecer na educação brasileira nos próximos 10 anos. Então, vamos lá.
Aparentemente, falar para vocês tão jovens sobre democracia parece algo muito abstrato, muito distante da vida de vocês no cotidiano. Será? Vamos ver. Por que vocês estão aqui no Instituto Federal? É um direito? Não tem a menor dúvida que é um direito. Entretanto, vale a pena nós fazermos uma reflexão. A Constituição foi aprovada em 1988. O regime autoritário militar, que durou de 64 a 85, 21 anos, terminou em 85. Levamos 3 anos mobilizando o Brasil após a campanha pelas diretas já, a famosa campanha pelas diretas já, até chegarmos ao processo da Constituinte, que resultou na Constituição de 1988. O que essa Constituição nos traz e que tem a ver com o fato de vocês estarem aqui hoje como alunos de um Instituto Federal? Até 1988, quer dizer, ontem, quase na vizinhança do século XXI, os estados e os municípios investiam em educação pública o máximo de 8% dos seus orçamentos respectivos, estaduais e municipais. Não havia um mínimo obrigatório que os estados e os municípios teriam que seguir para aplicar do seu orçamento em educação. Não havia. Era um liberou geral e cada governador, cada prefeito, assembleias legislativas e câmaras municipais deliberavam como queriam. Não ultrapassou 8% o investimento em educação. Qual foi o resultado histórico acumulado disso? Uma gigantesca dívida social, uma gigantesca desigualdade educacional que agravou a desigualdade econômica e histórica que caracterizam fortemente o nosso país em toda a sua história e ainda nos dias de hoje. Até 1988, para ser rigoroso, até por volta de 2000, não havia educação infantil no Brasil. O que é educação infantil? Crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, separado em 2 segmentos: a creche, criança de 0 a 3 anos e 11 meses, e o pré-escolar, crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, primeiro período, segundo período. Por exemplo, eu sou de uma família abastada, de classe média alta, mas que não é família de herdeiros, nunca herdamos nada, ainda bem, nada, não nascemos em berço de ouro. Meu pai médico, servidor público, era diretor do Instituto de Previdência, diretor clínico por mérito, minha mãe pianista. Nós nos fizemos pela educação, somente pela educação. Ah, mas o sistema Pitágoras da família é poderoso. Sabem como começou o sistema Pitágoras? Com uma sala de aula alugada no Colégio Santo Antônio em 1966 para os alunos que iam fazer o pré-vestibular de engenharia na PUC de Minas Gerais. Aí foi crescendo, e nós, dirigentes do sistema Pitágoras, demos aula durante anos, até que cresceu muito, entrou no campo das faculdades, no campo editorial, e aí tivemos que alguns de nós virarem empresários. Eu sou mais ligado à educação pública, lá eu fui diretor de ensino, professor de filosofia e de história, e depois me desliguei. Então não é família de herdeiros, mas era já uma família de classe média abastada. Nós nunca, 8 irmãos, eu sou o penúltimo, 4 homens, 4 mulheres. O mais velho titular em bioquímica e imunologia, professor, o outro titular de físico-química e matemática, e assim foi, todo mundo pela educação. Nunca nenhum de nós, irmãos, entrou numa escola de educação infantil quando éramos pequenininhos. Por quê? Porque não havia escola de educação infantil no Brasil. Isso até o ano 2000, não havia. Hoje, você vai a qualquer localidade rural de Paracatu,
ou escolha qualquer município do Noroeste ou do Alto Paranaíba e vá à localidade rural mais distante. Você vai encontrar lá uma unidade de educação infantil com creche para criança de 0 a 3 anos e 11 meses e pré-escola para criança de 4 a 5 anos e 11 meses. Vocês já nasceram com isso conquistado. Então parece que isso existe desde sempre e que é natural, mas não é. Foi uma luta. Querem um exemplo de como foi luta? Era o ano de 1975. Eu era professor no Colégio Loyola dos Jesuítas, em Belo Horizonte. Me tornei muito amigo de um padre espanhol chamado Miguel Elosua Rojo, de uma família de produtores de azeite na Espanha, muito ricos. Mandavam dinheiro para ele, ele usava todo o dinheiro para movimento sindical, movimento popular, movimento operário, criar jornais da imprensa popular, e nós criamos um centro de estudos do trabalho, e criamos na periferia de Belo Horizonte, no bairro Lindéia, onde ele morava, que estavam chegando as populações rurais migrando para a cidade. No bairro Lindéia não tinha rua, calçada, não tinha passeio, não tinha meio-fio, não tinha energia elétrica, não tinha esgotamento sanitário, tinha apenas água, não tinha transporte coletivo, não tinha segurança pública, não tinha uma escola, um posto de saúde, nenhuma creche, não tinha nada. E as pessoas foram lutando para conquistar. Como as mulheres precisavam trabalhar e ter renda, elas criaram um clube de mães. E os clubes de mães se associavam para criar creche comunitária, sem nenhuma presença de prefeitura ou de governo do estado, nenhum dinheiro de estado. Era mutirão de colaboração, e quando muito uma prefeitura dava treinamento, fornecia alimentação escolar, nada mais do que isso. Elas criaram as creches comunitárias e, com o passar do tempo, de 75 até a década de 80, isso virou um movimento nacional pró-creche comunitária. Esse movimento mobilizou-se no Brasil inteiro, foi para Brasília, acampou em Brasília, pressionou a Assembleia Nacional Constituinte e elas conseguiram colocar no texto da Constituição do Brasil que a educação pública, gratuita, universal e comunitária é direito de todos e deverá, doravante, ser garantida a todos da educação infantil em diante, através da colaboração do Estado, da sociedade e da família, e entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Foi uma conquista de populações pobres, para que as mulheres pobres pudessem trabalhar para ter renda e manter as suas famílias. Eu estou dando esse testemunho de luta, porque eu vi isso nascer, acompanhei isso prosperar, até que isso entrou. Oi, Delbrando, bem-vindo, vindo lá de Arinos, bem-vindo, vamos sentar. E Delbrando foi prefeito de Arinos, muito ligado à educação. Prazer em tê-lo aqui, muito obrigado. Então, estou dando um testemunho a vocês de como é que as lutas, ainda que demandem tempo, geram grandes conquistas, como a democracia que hoje nós vivemos é uma grande conquista no Brasil. Volto ao ponto. Investia-se até 8%. O que diz a Constituição de 88? A partir da aprovação dela, governo federal, União, fica obrigado a destinar o mínimo de 18% do orçamento de todo o governo federal à educação. É o orçamento do Ministério da Educação, que inclusive cria e mantém os institutos federais. 18%. Antes não havia nenhum mínimo obrigatório estabelecido. Os estados e os municípios, doravante, de 88 para cá, obrigados a investir um mínimo de 25% em educação básica. Era 8, multiplicou-se por pouco mais de 3 vezes o volume de recursos destinados à educação. Consequência disso, com o passar do tempo, 88 a 2000 são 12 anos, mais 26 anos do século 21 até agora, em 38 anos. Parece que é muito, mas em termos de história é nada. O Brasil hoje tem universalizada a educação infantil,
Você não tem uma criança de 4 a 5 anos e 11 meses fora da escola, a pré-escola, inclusive a maioria já em tempo integral. Quase 50% das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses já se encontram em creches públicas, a maioria em tempo integral e de alta qualidade. Há muitas famílias que não querem colocar criança tão pequena em creche. Isso explica, em parte, os 50%, mas ainda faltam algumas creches no Brasil. O ensino fundamental, até 1990, ele abrangia somente 88% dos brasileiros de 7 a 14 anos de idade. Até 1998, sob a democracia, praticamente 100% da população de 7 a 14 anos estava em escola de ensino fundamental, ainda em tempo parcial, ou manhã ou tarde. O ensino médio, isso é muito impressionante, até o ano 2000, não havia escola pública de ensino médio para 80% dos alunos que concluíam a antiga 8ª série do ensino fundamental. Você conseguir vaga em ensino médio público era uma proeza nesse Brasil. Ou você tinha dinheiro para estudar em escola particular, laica ou confessional, laica ou religiosa, ou você ficava à margem da vida ou disputando tipo vestibular, vaga nos poucos colégios estaduais de ensino médio que havia. Hoje, nós temos abundância e sobra de 1 milhão de vagas sobrando que não tem aluno no ensino médio no Brasil. Ainda que nem todo ele em tempo integral. Apenas 40% das escolas de ensino médio públicas, hoje são estaduais, funcionam em tempo integral. A meta é 100%. Institutos federais. A ideia foi do então ministro da Educação, Fernando Haddad, em 2007. Ele convenceu o presidente Lula. Nós temos que criar uma rede pública nacional de institutos federais que congreguem o ensino médio acadêmico, acoplado a um percurso tecnológico, podendo se desdobrar em pós-médio tecnológico e alguns cursos universitários conexos, entretanto, sem caracterizar que é a universidade, que a universidade é só o ensino superior, e o centro do ensino universitário está ligado à pesquisa, à ciência, ao desenvolvimento científico e à inovação, que é um outro perfil, né? Então, os IFETs foram idealizados em 2007 e hoje, 2026, portanto, nós estamos falando de 19 anos, levando em conta que no governo do senhor Michel Temer, metade de 16 até o final de 18, e no governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, 2019 e 2022, eles não só não fizeram nenhum investimento em universidade, nenhum investimento em Instituto Federal, como tentaram voltar atrás e gerar uma enorme crise até no custeio e no funcionamento de IFETs e de universidades. Foi um retrocesso. Então, nós estamos falando de 2007 a 2026, de 19 anos menos 6, nós estamos falando de 13 anos. Em 13 anos, nós saímos de 0 IFET no Brasil, hoje são 870 institutos federais no Brasil, com 890 mil alunos, embora tenha uma capacidade instalada para 1,5 milhão. O que o Brasil precisa para dar o salto tecnológico, retomar o crescimento como desenvolvimento, com o crescimento anual da economia na base de 4 a 5% ao ano, continuamente. Nós precisamos de 2 milhões de alunos como vocês, em 2.000 institutos federais distribuídos no Brasil, inclusive e principalmente nos interiores, em toda a cidade, a partir de 60, 70 mil habitantes. Essa é a condição para dar um salto tecnológico. Eu repito, em 2007 era 0, hoje são 870 institutos federais. Em breve nós chegaremos a 1.000, no horizonte de 10 anos, que é o próximo Plano Nacional de Educação, pretende-se chegar a 2.000 com 2 milhões de alunos, como vocês, em institutos federais. Isso muda um país.
É muito importante vocês entenderem que é um direito seus, mas isso é uma conquista da sociedade brasileira em tempo de democracia. Fora da democracia, isso não existiria nunca. E a nossa democracia recentemente esteve ameaçada. É preciso relembrar que o senhor Jair Messias Bolsonaro venceu, dentro da legalidade, dentro das regras do jogo, legitimamente as eleições de 2018. Venceu, governou de 2019 a 2022. Quem perdeu para ele em 2018 não virou a mesa, não disse que a eleição foi fraudada, não disse que o resultado era ilegal, não apelou para a greve geral, não apelou para a tentativa de golpe de Estado, não. Quem perdeu aceitou o resultado. Entretanto, o senhor Jair Messias Bolsonaro perdeu a eleição para o presidente Lula em 2022, ao invés de aceitar o resultado e fazer como todo democrata faz, eu perdi, mas vou me preparar para a próxima para ganhar. Vou passar a faixa ao próximo presidente, pode até não gostar dele, mas vou dar um testemunho de que eu respeito a Constituição, as regras do jogo, da sucessão. Perdi, entrego a faixa para quem ganhou. O que ele fez? Foi para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022 e deixou um golpe de Estado armado para ser desencadeado no dia 8 de janeiro de 2023. É este o exemplo que um presidente da República deu para vocês. Ou seja, a democracia a gente pode rasgar a Constituição, a democracia a gente pode desrespeitar o resultado de uma eleição, a democracia nós podemos esculhambar com ela, em resumo. Pensem sobre isso. Se isso tivesse triunfado, essa reunião não estaria acontecendo aqui agora. Se isso estivesse triunfado, nós não teríamos orçamento para os institutos federais, nem para as universidades, porque simplesmente eles têm desprezo pela cultura, pelo conhecimento, pela ciência. Por exemplo, são contra a vacina, fazem campanha contra a vacina, fazem campanha contra as universidades, e a palavra deles é privatizar universidade, privatizar Instituto Federal, privatizar escola pública, privatizar o SUS, privatizar, privatizar, privatizar. É o lema deles. E isso não acabou, isso está presente, que a democracia, ela tem que ser tão forte, que ela tem que conviver e tolerar e aceitar dentro dela a existência dos inimigos da democracia. É por isso que eu, sendo um cidadão com um pensamento social-democrata de esquerda, eu defendo intransigentemente que a extrema-direita brasileira, que tentou o golpe, tenha direito a existir, manter seus partidos. Tem dois, o PL e o Partido Novo, são os partidos da extrema-direita no Brasil, autoritários, antidemocráticos, mas disputando eleição na democracia para ganhar o poder, direito deles, se manifestarem, expressarem, se organizarem, disputar a eleição, vencer a eleição e, se vencer, governar. É direito e a democracia não pode abrir mão disso, senão ela se acovarda. O que não pode é, ganhei a eleição, agora eu vou rasgar a Constituição, agora eu vou rasgar a legalidade, agora eu vou rasgar as regras do jogo e vou impor uma tirania ao país. Foi o que se tentou ontem, 8 de janeiro de 2023. Eles estão no meio de nós, direito deles, é próprio da democracia, mas nós precisamos aprender a fazer escolhas, pelo menos para defender um patrimônio universal fundamental, que é a democracia. Por falar em patrimônio universal fundamental, o século passado, ainda bem que vocês ficaram livres dele, a primeira metade do século passado foi demarcada por 2 guerras mundiais. Na Segunda Guerra Mundial morreram 100 milhões de humanos, 50 milhões no Oriente, uma história muito pouco conhecida, 50 milhões no Ocidente, 100 milhões. O mundo estava destroçado, a Europa inteira destroçada com fome. A reconstrução começa, planetária, e há um acordo mundial para que não haja mais guerra. E esse acordo mundial, celebrado entre todas as nações saídas da miséria da guerra, se deu em 1948, o ano em que eu nasci.
com a fundação da Organização das Nações Unidas para celebrarem o multilateralismo, o livre comércio internacional, a paz entre as nações, a tolerância, a diversidade, o pluralismo político, ideológico, cultural, religioso, a paz no mundo. A ideia dos filósofos da paz perpétua. E, ao mesmo tempo, foi aprovada por todas as nações a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Tem 30 artigos. Os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos se encontram dentro do artigo 5º da nossa Constituição, que tem 87 incisos. Os 30 da Declaração Universal de 48 estão dentro do nosso artigo 5º. Qual é o problema? Não se estuda a Constituição brasileira na escola pública de ensino fundamental, não se estuda a Constituição brasileira na escola pública de ensino médio, não se estuda a Constituição brasileira nas universidades brasileiras. A maioria dos professores brasileiros desconhece o que é uma república federativa e Estado de Direito Democrático e os direitos fundamentais, os humanos, os sociais, os econômicos e os direitos políticos e civis. É uma das coisas mais bem escritas, mais generosas, mais maravilhosas, a primeira parte da nossa Constituição, que criou um sistema único de saúde, criou um sistema único de assistência social e agora estamos partindo para o sistema único de educação pública gratuita e universal, que não existe em lugar nenhum do mundo algo semelhante como políticas públicas universais, gratuitas, que até cirurgia cardíaca, transplante cardíaco, para qualquer pessoa pobre, o SUS faz. São conquistas da democracia e nunca houve algo parecido no Brasil em todos os tempos, seja na ditadura, seja na própria democracia anterior à ditadura. São conquistas que nós precisamos preservar. Então, voltando aos IFETs, a meta são 2.000 com 2 milhões de alunos, para que o país dê um salto tecnológico. E universidade? Até Juscelino Kubitschek, mineiro nascido em Diamantina, que foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador de Minas Gerais de 51 a 55 e foi presidente da República de 56 a 60 e criou Brasília. Até Juscelino Kubitschek, década de 50, o Brasil tinha 6 universidades públicas, 6. Juscelino criou 10, são 16. A ditadura militar, em 21 anos, de 64 a 85, criou mais 10, são 26. Os 2 governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, inegavelmente um democrata, criaram 6, são 32. E os governos do presidente Lula e Dilma Rousseff, goste-se ou não, criaram 40, são 72 universidades federais no Brasil, e cada uma com 3, 4, 5 campos, interiorizando-se para criar mais oportunidades de acesso dos jovens, especialmente das classes populares, seja ao ensino universitário, seja à alternativa dos institutos federais. Entretanto, há hoje um debate no Brasil que vocês precisam entrar nesse debate. Há pessoas bem intencionadas, mas me permitam antecipar, profundamente equivocadas, que acham que os institutos federais e até os Cefetes deveriam ser transformados em universidades. Se fossem transformados em universidades, adeus à formação técnico-tecnológica de jovens. Sabe como é que funciona no mundo? No Japão, na Austrália, em todos os 27 países que compõem a União Europeia, no Canadá, nos Estados Unidos. Funciona assim: 50% dos alunos que concluem o ensino médio vão para a universidade. 50% dos alunos que concluem o ensino médio vão para um pós-médio tecnológico. Quando saem dali, já tem uma fila de empresas na porta, oferecendo a preços de real no Brasil, um início de emprego à base de R$6.000 de salário inicial. O mundo inteiro funciona assim. Quem quiser depois, está chegando o vereador Cassius Kennedy e o secretário de Educação e Tecnologia de Paracatu, meus amigos, o Tiago de Deus.
Se vocês forem cumprimentar um por um, vocês vão levar 1 hora para chegar até aqui. Pode vir para cá e sentar aqui, ó. Porque ontem eu fui com eles para assistir a Orquestra Ouro Preto e a Martinália. Eu cheguei para assistir a Orquestra Ouro Preto 1 hora depois que eu cheguei na praça, que eles ficaram cumprimentando todo mundo lá. Tudo bom, gente? Bem, voltando então ao nosso ponto. Então não tem nenhum problema que os alunos se distribuam dessa maneira. Se você transforma tudo em universidade, você acaba com a educação tecnológica e você não dá o salto de desenvolvimento tecnológico e inovação no país. Nenhuma economia, nenhuma sociedade resiste a isso. Então, políticos, ajam com seriedade, não joguem para a plateia. É muito popular, não, vamos transformar os IFETs em universidades, mas é irresponsável. Primeiro, que não é assim. Há uma diferença. Centro universitário, por exemplo, os privados são todos centros universitários. E as PUCs, as Pontifícias Universidades Católicas, com exceção de 2, a de São Paulo e a do Rio, que são universidades, e a de Belo Horizonte, de certo modo, são centros universitários. Por quê? Dedicam-se ao ensino e à extensão cultural. A universidade começa com ciência e desenvolvimento tecnológico, ensino e extensão cultural. Isso leva anos de formação, treinamento, formação de uma cultura científica para ser uma universidade. É um problema das jovens universidades criadas no Brasil. Virem a ser verdadeiramente universidades, desenvolvendo pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico como inovação. Leva décadas para chegar lá. Então, o papel dos institutos federais é continuar institutos federais, e isso não é diminuição, pelo contrário. O Instituto Federal é tão importante para o desenvolvimento nacional quanto uma universidade. Então, esse canto da sereia precisa acabar no meio de nós. Essa desvalorização que a elite brasileira tem de tudo que tem a palavra trabalho, formação técnica, formação tecnológica, como se o nobre fosse a formação intelectual em nível de mestrado, de doutorado. Nada impede que um aluno concluinte de um instituto federal possa, no futuro, se desejar, fazer um curso universitário. Mas o papel do Instituto Federal é essa missão institucional que ele tem, sendo praticada aqui de modo notável e em todos os demais no país. Repito, são conquistas da democracia. Isso não chegou até nós por gravidade. Não veio por gravidade. Não fosse a luta democrática, o dinheiro dos institutos federais não estaria nos institutos federais. Pelo contrário, até as universidades estariam privatizadas. E esse dinheiro certamente estaria, nesse momento, no mercado financeiro, em isenções tributárias para grandes empresas e assim por diante. Muita atenção, que vocês é que vão responder pela defesa e consolidação da democracia no Brasil de hoje e no Brasil do futuro próximo. Não é mais a minha geração, é a de vocês. Sobre ainda democracia, eu falei sobre educação, conexa à educação. Quando eu era aluno universitário, 67, 68, e era líder estudantil, nós éramos somente 280 mil alunos universitários no Brasil, quase todos brancos. Dizem que eu sou branco, né? Dizem que eu sou branco. Não pode ter equívoco maior. Se eu fizer um teste de DNA, o meu filho mais velho, 52 anos, cientista, fez. Deu nele o que certamente daria em mim. Meu filho, branco como eu, aparentemente, quase da minha altura, 52 anos, é indígena, é negro e também é branco, predominante branco, mas é negro e é indígena. Eu sou até um pouco diferente, eu sou negro, DNA, sou indígena, DNA, sou branco, DNA, e sou judeu, que pelo lado materno, os meus avós maternos eram judeus puros, e o Estado de Israel, pela lei, me reconhece
como neto de judeus puros, pelo lado materno. Se fosse pelo lado paterno, não seria. Eu sou declarado judeu. Eu não professo a religião judaica, o judaísmo, mas sou declarado judeu. E com muita honra, eu adoro a sociedade de Israel e sou inimigo do governo de Israel, que esmagou Gaza, esmaga os palestinos e quer uma guerra perpétua para a extrema-direita que lá está a se perpetuar no poder. Deixar clara a diferença. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: historinha do Brasil. Durante 350 anos, do início da colônia até o final do Império, chegaram ao Brasil 5,5 milhões de escravos negros provenientes da África. De lá até o século XIX, chegaram às Américas, saíram da África escravizados, 12 milhões de seres humanos negros escravizados. 1,5 milhão morreram nas travessias do Atlântico, nos chamados navios negreiros. Fome, desinteria, escorbuto, doenças de um modo geral, ou lançados ao mar quando um navio inglês ia abordar para capturar o navio negreiro. 11, portanto, 10 milhões e meio atravessaram o Atlântico. 5 milhões foram para as Antilhas e para a América do Norte. 5 milhões e meio para o Brasil colônia e o Brasil império. E aqui chegaram. O que aconteceu? Olhem bem, no século XIX, aqui no Brasil, no ano de 1850, o imperador e o senado, que era uma oligarquia de proprietários de terra, fizeram a lei de terras. Lei de terras. Sabe que lei de terras era essa? O Brasil era negro, depois indígena, depois branco. Praticamente não havia mulheres brancas. Em toda a região norte e nordeste do Brasil, chegando até a metade norte de Minas Gerais, as populações eram predominantemente cafuzas, resultado do acasalamento de índios com negros. Em todo o território atual de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e todo o sul de Minas Gerais atual, era um território mameluco, índios com brancas, mameluco. Esse era o Brasil real de até o final do século XIX. Até o final do século XIX. O que eles fizeram em 1850? Uma lei de terras. Todas as terras do Brasil continental eram devolutas ou públicas. O Império, autorizado pelo Senado, entregou terras a quem já tinha terras. A elite branca proprietária, os servidores da coroa, os militares do exército e burocratas de um modo geral. A população negra, já livre, os chamados alforriados, não recebeu nem um palmo de terra. Nem um palmo de terra. Nós perdemos a maior oportunidade histórica de fazer desse país o que seria hoje uma das 3 potências econômicas do mundo. Vocês terem uma ideia, no ano de 1800, o produto interno bruto, que é tudo que uma economia num país produz, dos Estados Unidos era igual ao produto interno bruto do Brasil colônia. Do Brasil colônia. Por que em 1900 o produto interno bruto dos Estados Unidos já era mais de 15 vezes maior do que o nosso? Porque enquanto nós fizemos a lei de terras, que entregou terra para quem já tinha e excluiu a nação, a imensa maioria de negros, que permaneceram escravizados ou na miséria, formando cortiços, 200 famílias com uma bica d'água e veio a febre amarela, ou se agregando em favelas. Foi assim que nasceram as favelas na linha do litoral, que não tinham terra para entrar para o interior. Nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Ainda que ao preço de massacres indígenas, eles saíram da costa leste atlântico,
foram entrando pelos interiores do território até chegar na costa oeste Pacífico, um território maior que o território do Brasil, e fizeram a maior reforma agrária da história mundial, maior que a reforma agrária que o Império Romano fez para os seus soldados, maior que a reforma agrária que Napoleão fez para os seus soldados, a maior reforma agrária do mundo. Reforma agrária nunca foi coisa de esquerda ou de direita. Reforma agrária é o maior mecanismo de mercado de distribuição de terra para formar classe média rural proprietária próspera. Os Estados Unidos formaram no século XIX o maior mercado consumidor no território de uma única nação, transformando todos os pobres em proprietários e produtores. Era a ideia do presidente Jefferson, que ele foi presidente 2 vezes depois de Washington, após a Revolução Americana, que criou a democracia americana. Então lá o capitalismo prosperou com democracia, que houve uma democratização da propriedade, e com isso houve bem-estar, mesmo sem ter leis sociais. Aliás, lá não tem leis sociais, porque essa ideia da distribuição da terra, da formação de uma enorme classe proprietária rural, de pessoas antes pobres, deu a ideia de que o americano tudo pode, e na verdade não pode. A desigualdade lá hoje é enorme e a pobreza lá hoje é enorme, e eles têm que mudar isso em algum momento. Enquanto os Estados Unidos faziam isso lá, nós concentramos a terra aqui e mantivemos a nação na pobreza desigual. Não bastasse, gente, 20 anos depois, vem a Guerra do Paraguai. Vocês não devem conhecer. Detalhe: a Guerra do Paraguai mobilizou centenas de milhares de soldados brasileiros. Adivinha a cor da pele deles? Todos negros, sob a promessa de que quando voltassem teriam terra. Reforma agrária. Foram, lutaram, morreram às dezenas de milhares, lutaram, venceram e retornaram. E o Império não cumpriu a palavra, e eles não receberam nem um palmo de terra, projetados na miséria. Não bastasse, final do Império, e vem a República Velha, 1891, vem a República, a primeira República Brasileira, e é introduzido o plantio do café no Brasil, com trabalho assalariado, livre e assalariado. E nas fazendas construíam aquelas colônias de casas, dezenas de casas, para as famílias de trabalhadores morarem e produzirem na fazenda o café. A quem foi entregue no Brasil, na cafeicultura nascente, o trabalho livre e assalariado? Aos brancos. Quais brancos? Que a elite brasileira não queria botar a mão na terra, obviamente. Russos pobres, poloneses pobres, ucranianos pobres, alemães pobres e principalmente italianos pobres do sul da Itália. Vieram as centenas de milhares para o Brasil, de 1870 até 1920, navio atrás de navio, e ocuparam todos os postos de trabalho assalariado na cafeicultura. Sabem por quê? Porque a elite branca brasileira na época seguia um pensamento racista de origem inglesa, que eles chamavam de antropologia, mas não era antropologia, era ideologia pura racista, segundo a qual os negros eram incapazes de julgamento moral, por isso era uma sub-raça. Com base nessa ideologia racista, a elite branca brasileira quis fazer o branqueamento racial da sociedade brasileira, importando brancos da Europa e entregando a eles o trabalho assalariado. O que isso tem a ver com a situação atual e de muitos de vocês que estão aqui na minha frente? De muitos de vocês. O Brasil passou em branco a questão racial, até que veio a Constituição. Começou a sair do papel para a vida dentro da democracia e na luta política, porque nem todo mundo pensava assim, até o ponto em que uma figura nordestina que migrou na pobreza do Nordeste para o Sudeste, virou operário, fez Senai, foi para a fábrica, chão de fábrica, perdeu um dedo, virou sindicalista, até que lá na presidência da República, ele criou a lei de cotas no Brasil. Lei de cotas no Brasil. Começou como cota racial.
50% das vagas nas escolas brasileiras universitárias, doravante, ficarão garantidas através do Enem para estudantes de cor parda ou preta. Depois isso mudou para cota social, incluindo dentro dela a cota racial. Qual é a situação? A minha Universidade Federal de Minas Gerais, hoje considerada entre as federais a melhor do Brasil, tem 42 mil alunos. 56% dos alunos da Universidade Federal de Minas Gerais são pardos e pretos. 56%. E assim acontece em todas as universidades brasileiras. Aliás, essa história do branqueamento é muito engraçada. Vocês estão acompanhando a Copa do Mundo? Vocês olharam a seleção da França? Tem 7 jogadores titulares negros. Vocês acompanharam a seleção da Holanda? Tem 8 jogadores negros. Vocês viram a seleção da Alemanha? Tem 6 jogadores negros. Que branquitude é essa, hein? Que história é essa de branquitude, superioridade, supremacismo racial? Que história é essa? Na hora do vamos ver, está lá todo mundo fazendo a nação, todo mundo defendendo o país, estão lá todas as cores, como são as cores da pluralidade da condição humana. Minha gente, vocês podem ser sábios em matemática, física, química, biologia, em alguma profissão, mas se vocês não tiverem no coração de vocês a compaixão humana, o sentimento do outro, a empatia pelo ser humano, o gosto pela pluralidade da vida, o gosto pela diversidade da vida, vocês podem ser notáveis em conhecimento, em desempenho e até em acumulação patrimonial, mas serão pobres em humanidade, serão pobres de espírito, que é uma palavra bíblica, pobres de espírito. A grandeza está na fraternidade. Aliás, Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. De que adianta a liberdade? De que adianta a igualdade se não houver fraternidade? São Paulo, quem é católico, fé, esperança e caridade, é a trindade. Mas se não houver amor, tudo isso é em vão. Liberdade e igualdade. Se não houver fraternidade, tudo isso é em vão. Por que eu digo isso? Eu vim de um tempo, eu sou idoso, não sou velho, não renuncio aos sonhos. Eu vim de um tempo em que nós, estudantes universitários, em universidade federal gratuita, que era um privilégio, hoje é um direito, no meu tempo era privilégio, hoje é um direito. Olha como é que mudou, mudou para melhor. Nós fazíamos trabalho voluntário. Havia uma enchente e uma favela ficava inundada num fundo de vale, ou havia um desmoronamento, nós estávamos lá no final de semana fazendo autoconstrução com os pobres. Aliás, eu escolhi, na minha juventude, aos 16 anos, eu fui morar numa favela em Belo Horizonte enorme, morei 2 anos dentro dela, que eu queria conhecer como é que vive o povo de uma favela. Eu tinha alma já de sociólogo e antropólogo, são minhas profissões, eu queria ver como é que é, entender como é que é a sociabilidade, como é que é a vida e tal, e tal, e tal, e tal. Hoje, vocês me permitam dizer, se eu chegar na minha sala de aula, na Universidade Federal de Minas Gerais, e disser aos meus alunos: vocês estudam numa ótima universidade federal, vocês têm ideia de qual é o custo aluno ano dessa universidade que a sociedade paga? É tanto, é muito alto. Vocês não pagam nada, é um direito, conquista da democracia. Mas que tal vocês dedicarem um sábado, 4 horas, ou à tarde ou de manhã, para fazer trabalho voluntário? Por exemplo, pintar uma creche. Por exemplo, visitarem abrigos de velhos abandonados, conversar com eles, dar banho neles, ajudar a pintar o abrigo, ajudar a arrumar a casa, conviver com as pessoas. Eu não vou dizer que eu seria vaiado, mas as pessoas iriam perguntar se eu estava no meu padrão de normalidade. Quando essas coisas saem da vida das pessoas, é porque saem do coração das pessoas. A beleza que há nas estrelas no céu
É nessa idade que a gente aprende a ter essa beleza dentro do coração dos humanos, fazer a compaixão ter lugar na nossa vida, fazer a interação social, a solidariedade, ver o outro, cuidar do outro, ajudar-se ajudando o outro e crescer como ser humano. Isso é mais importante do que a matemática, a física, a química e a língua portuguesa, que isso demarca as escolhas que nós estamos fazendo para a nossa vida como um todo, os valores que irão caracterizar a nossa personalidade, a nossa intimidade, o nosso ser. É a questão entre o ser e o nada. Se eu vou só para o mercado, só para a profissão, só para o bom desempenho, só para a acumulação patrimonial, só para o salário, só para o consumo, isso é humano? É, mas isso é contingente. Isso é contingente. O que é essencial é outra coisa. Qual é o meu papel no mundo? Eu sou cidadão, estou no mundo. O que significa estar no mundo, estando aqui em Paracatu, no IFET, lado a lado com os meus colegas? Que escolhas eu faço a partir de agora? Será que eu posso fazer alguma coisa além do que eu já faço? É uma questão que só cada um de vocês pode decidir. Isso não é um conselho, isso não é uma catilinária moral, nada disso, é apenas um registro de testemunho de vida e que me fez muito bem ao longo da minha vida, à minha família, aos meus filhos e certamente fará aos meus netos, aos amigos, aos círculos de relações, que são os valores que a gente dispõe de alguma maneira. A falta de reflexão sobre essa questão da ética. O que é ética? Eu posso, que eu tenho conhecimento, eu quero, que eu tenho poder, e eu faço. E não escolho perguntar mais nada. Não olho o outro. Não avalio as consequências das minhas escolhas e das minhas ações. Aí eu ajo como uma fúria da natureza. Posso até fazer o bem, mas não é muito garantido que o resultado vai ser bom. Agora, quando eu posso, porque tenho conhecimento, tenho cultura, eu quero, que eu tenha algum poder, e eu me faço a pergunta, eu deverei fazer? E o outro, será que esse curso de ação vai causar bem público ou vai causar turbulência, mal, injustiça? Isso é que é a ética. Quando eu faço a perguntinha, deverei fazer, eu estou enxergando o outro que está ao lado de mim e que está dentro de mim, porque eu sem o outro não sou nada. Eu sou um Robson Crusoe que me desumanizo por falta de convivência humana, nem linguagem eu não desenvolvo, muito menos valores e tal. Eu viro ente da natureza, nada mais do que isso. São escolhas que as pessoas, com a sua liberdade individual, deverão fazer. Bem, cotas. A partir, eu dou umas voltas, mas volto ao ponto. A partir do momento que nós introduzimos as cotas no Brasil, esse Brasil mudou definitivamente e para muito melhor. Hoje nós podemos falar em pluralidade humana no Brasil. Há pluralidade aqui. Hoje nós podemos falar em diversidade humana no Brasil. Há diversidade aqui, no meio de nós, em toda a sociedade brasileira. Antes não. Antes não havia nem pluralidade, nem diversidade respeitados. Eram excluídos. Isso é conquista da democracia. Vocês acham, vocês que são pardos e pretos, que isso veio de graça? Que isso veio por gravidade? Vocês conhecem a história do movimento negro unificado no Brasil? As lutas que esses companheiros travaram? As lutas que a sociedade travou e trava contra o racismo? Acabou o racismo institucional, aquele declarado, ostensivo, que está na lei, que está no que é oficial. Mas tem um outro racismo estrutural, que esse é insidioso, esse é perigoso, que ele está dentro de nós, silencioso, mas está dentro de nós, na linguagem, nos gestos e até em certas decisões que tomamos. Nós temos que cuidar desse Brasil, da pluralidade, da diversidade, das conquistas que a democracia entregou a vocês. É direito de vocês hoje. Mas se vocês não compreenderem que direito se conquista, esse direito pode no futuro vir a ser perdido ou ameaçado. Na vida é muito pouca coisa que está consolidada. Sabe o que está consolidado? Os valores que nós temos dentro de nós. Isso sim,
É a única coisa consolidada. O resto você tem que perpetuamente lutar sem perder a fraternidade, senão vira ódio, ressentimento, mágoa, que são o que há de pior. Então, cotas é das maiores conquistas democráticas e republicanas e igualitárias e fraternas. É o maior testemunho de fraternidade da sociedade brasileira em todos os tempos. É o regime de cotas, não há nada superior a isso. É o regime de cotas. E aí vem o preconceito. Quando as cotas foram implantadas, qual foi o discurso? Isso vai amesquinhar a universidade brasileira. Isso vai rebaixar o nível do ensino e do aprendizado. Isso vai rebaixar o desenvolvimento científico e tecnológico. Esse foi o discurso que durou uma década, feito pelas elites endinheiradas do Brasil. Qual é o resultado hoje? Todo ano as universidades fazem uma pesquisa sobre desempenho acadêmico dos alunos com o recorte da cor da pele. Sabe qual é o resultado? Alunos brancos que ingressaram via Enem, vestibular, e alunos pardos e pretos que ingressaram via Enem com o ingrediente de cota, têm o mesmo desempenho acadêmico, as mesmas capacidades acadêmicas. A defasagem que havia no ingresso, com o passar do tempo na vida universitária, essa defasagem é superada e há um nivelamento pelo alto. Quando as elites preconceituosas perderam o discurso de que as cotas iriam rebaixar a qualidade das universidades, qual foi o novo discurso que eles introduziram? Quando a Fiesp de São Paulo, que liderou o movimento contra o impeachment da ex-presidente reeleita Dilma Rousseff, com aquele pato amarelo, instigando o brasileiro a sonegar impostos, o pato amarelo da Fiesp era um símbolo de sonegação de impostos. Esse povo é cínico, esse povo não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira. Esse pato amarelo representava exatamente esse tipo de coisa. Agora vamos privatizar a universidade pública brasileira, que a universidade pública é um privilégio para as classes médias, que o aluno deixa carro no estacionamento da universidade. Privatizar. O que eles queriam, na verdade, é arrancar da Constituição brasileira o vínculo de 25% obrigatórios para a educação, estados e municípios, e 18% obrigatórios para o Ministério da Educação aplicar em IFETs e universidades. Se a linguagem deles tivesse prevalecido, a linguagem do pato amarelo da Federação das Indústrias de São Paulo, seguida pelo capital financeiro, nós não teríamos hoje nenhum Instituto Federal no Brasil. Nenhum Instituto Federal no Brasil. Vocês não podem nunca esquecer de onde veio o IFET. De onde viemos. Isso tem uma história muito nova, muito recente, mas é uma história que é a maior conquista igualitária da sociedade brasileira. O maior testemunho de fraternidade nesse Brasil é a lei de cotas. E hoje eles não têm mais coragem de atacá-la, pelo menos por enquanto. Com isso, é hora de falar um pouco sobre, propriamente, a democracia. Eu dei exemplos de benefícios que a democracia nos trouxe. Mas, para falar sobre democracia, eu vou fazer um parêntesezinho para mostrar para vocês o que é uma ditadura. Eu não vou fazer aqui uma teoria sobre o autoritarismo e a ditadura, não. Não é hora disso, não. Eu vou dar um testemunho pessoal. Eu tinha 16 anos, quando eu entrei na luta contra a ditadura. Eu passei os 21 anos da ditadura na luta contra a ditadura. No Vale Verde da minha juventude, a minha juventude foi entregue à luta contra a ditadura e é uma glória pessoal que eu tenho dentro de mim. Ainda bem que eu fiz isso. Nós podemos olhar para frente, para as gerações jovens, e olhar para trás e dizer: nós lutamos. Nós lutamos. E como lutamos? Tivemos 3 fases de luta. A primeira fase, nós lideramos, a minha geração de 17, 18, 19 e 20 anos de idade. De 1964, quando a ditadura começa, até o final de 1968, quando vem o famigerado ato institucional número 5, que foi a ditadura dentro da ditadura, e começaram as bestialidades que eu vou falar daqui a pouco.
Até aí, sindicatos sob intervenção, líderes operários presos, partidos políticos dissolvidos, imprensa silenciada, medo, ditadura. Somente o movimento estudantil universitário e secundário se levantaram na resistência à ditadura. Queríamos mais universidades, mais escolas, mais verbas, queríamos liberdade, mas queríamos também revolução. Era típico da minha geração. A minha geração, a paixão dela era a revolução. Mas sob uma ditadura não tem problema nenhum. Nós fomos presos no dia 12 de outubro de 68, no 30º Congresso da União Nacional de Estudantes. Eu era o presidente da União Estadual de Estudantes Universitários de Minas Gerais. Foram 1.100 estudantes presos em Ibiúna, interior de São Paulo. Fomos cercados militarmente, conduzidos em ônibus, com patrulhas e levados para o presídio Tiradentes, em São Paulo, que hoje já foi demolido. As polícias políticas vieram dos estados. Polícia política só existiu no nazismo, era SS, no fascismo e nas ditaduras. Polícia política, policiar o pensamento das pessoas, policiar a manifestação cidadã da liberdade de escolhas das pessoas. É típico de uma ditadura. Ficharam todo mundo, processaram todo mundo e separaram 52 considerados perigosos, que eles chamavam de subversivos, terroristas. Eu tinha 19 anos de idade quando eu fui preso e puseram no meu peito aqui, ó, terrorista, terrorista. Vocês vão ver o terrorismo que eu pratiquei. 52. Me trouxeram para Belo Horizonte, me puseram no quartel do 12º Regimento de Infantaria do Exército, numa celinha de 2 metros de comprimento, 1 metro de largura, abaulada, um vaso sanitário quebrado lá no fundo, totalmente escura, a porta de aço só tinha uma coisinha que abria por fora, infestada de barata, tudo e rato. Eu fiquei 19 dias nessa cela. Esse não foi o grande problema, num canto de calção, era um gelo, barata andando no meu corpo o tempo inteiro, eu perdi noção do tempo, era tudo escuro, rato passeando no meu pé, e obviamente eu fiquei 19 dias sem dormir, 19 dias sem comer, a água que eu bebia nem sei mais o que era, e peguei uma crise sistêmica, infecciosa de sinusite, foi tão violenta que deu também infecção intestinal, eu fiquei muito magro, me tiraram algemado na cama da enfermaria. Quando entrou o antibiótico, começaram os interrogatórios. Eu era interrogado no quartel do Exército, depois das 6 horas da tarde, até de noite, pelo coronel Cavalieri e 3 sargentos. O coronel Cavalieri usava uma madeira desse tamanho, grossa, batia na minha cabeça, nos ouvidos, no pescoço, nos ombros, nos braços, no peito, e tinha uma régua enorme, ele enfiava papel na minha boca e com a régua enfiava papel e tinha que tirar o papel para eu poder respirar. Isso durante 20 dias. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não sei. O Guimarães Rosa fala no Grande Sertão Vereda, o que a gente precisa mesmo é de coragem, e isso não me faltou. Eu não tinha medo deles, nem o meu nome eu não falei, muito menos nome de companheiro e endereço de companheiro. Dessa boca não saiu nada. Terminou o tal inquérito, sem resultado, foi a coisa mais ridícula, que eles não sabiam nem perguntar. Aí me passaram para outro quartel do Exército, chamado Companhia de Comunicação na Pampulha, atrás do Colégio Militar, com outro coronel, com outro inquérito policial militar, eu com 19 anos de idade. Coronel Mota, enorme. 6 horas da tarde ele chegava com o capitão Gomes Carneiro, torturador, que foi expulso do Exército, porque se envolveu com narcotráfico e tudo mais, foi expulso. E até de madrugada, e pancadaria com os autos do processo na minha cabeça, nos ouvidos, você desmaiava, eles punham assentado de novo, julgavam água, interrogatório. 1 mês assim. Depois penitenciário de Neves, de alta segurança, lá dentro tortura. Até que eu fui para São Paulo para ser julgado.
era abril de 69, eu estava preso desde outubro de 68, fiquei 6 meses sem a minha família saber onde é que eu estava, minha família, diretor do IPSENG, meu pai, meus irmãos professores universitários, o melhor escritório de advocacia de Belo Horizonte contratado para me defender, e não sabiam onde é que eu estava. Imagina com um pobre. Então eu fui para São Paulo para ser julgado. Eu entrei algemado no julgamento, 5 juízes fardados, militares do Exército, que não sabiam o que estavam fazendo ali, era ridículo. 12 soldados de metralhadora aqui, eu no meio, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, cunhadas atrás, num cantinho em pé, assistindo. A minha advogada foi ameaçada de prisão, então me condenaram 1 ano e meio de prisão. Sabe qual foi o crime que eu cometi? Eles carimbaram que eu era terrorista, né? O crime que eles me denunciaram foi crime de opinião, crime de pensamento, crime de ideia. Pensar é proibido sob a ditadura e é crime. No nazismo, os jovens como vocês, que não queriam ser nazistas, pegavam fábricas abandonadas e criavam clubes de jazz ou de rock para dançar rock, estava começando. Eles eram presos e mortos, e as famílias não sabiam onde estavam os corpos. Isso é uma ditadura. Aí veio a segunda fase, da resistência armada. Aí nós fomos, minha geração, para a luta armada contra a ditadura. Ora, armazinha de 5ª categoria, que nem munição não tinha, contra tanque, metralhadora, não sei o que ela mais. Fomos esmagados até 73. E aí começa a terceira etapa da resistência, que é a resistência democrática com a sociedade civil, junto com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e os sindicatos começam a ter atividade, comunidades eclesiais de base, e assim fomos lutando, foi um sofrimento enorme. Por exemplo, a minha casa foi invadida 2 vezes. Depois, saí da prisão, 1 ano e meio preso. 1 mês depois invadiram a casa dos meus pais, onde eu estava. Eu pulei pelo fundo do 2º andar para o muro do vizinho, me esconderam, esperei 3 meses. Eles iam me sequestrar e matar, porque eu era muito visado, apesar de na ocasião ter 22 anos de idade. E saí do Brasil clandestino, atravessei o Rio Paraná clandestino, entrei no Paraguai, corri para a Argentina e peguei o primeiro avião para o Chile e fiquei 2 anos e meio exilado no Chile. Voltei no começo de 73, casei, já tinha filho, minha casa foi 2 vezes invadida, Rua Carangola, em frente ao muro da Copasa, no Santo Antônio, e no final de 74, depois da vitória do MDB, que elegeu 16 senadores, de um total de 24, eu ajudei nisso, a eleger o Itamar Franco, eu saía da minha casa, 7 horas da noite, passou um carro, me deu um tiro, a bala entrou aqui, saiu aqui atrás. Isso é uma ditadura, vocês entenderam? Pior do que eu falei, que eu tinha um círculo de amigos, alguns desses amigos foram sequestrados, e os corpos desaparecidos. Carlos Alberto Soares de Freitas, economista, sociólogo, brilhante, olhos verdes, assim. Eu tenho até uma escultura dele lá em casa. Grande amigo. O Beto foi sequestrado em fevereiro de 71, no Rio de Janeiro, levado para a Casa da Morte, um casarão em Petrópolis, torturado, assassinado, cortaram o corpo dele em partes, desculpem dizer isso, colocaram as partes em saco plástico e um agente policial levava num carro até Campos dos Goitacás, numa usina de álcool e açúcar, e os pedaços do corpo eram jogados no forno e viravam cinza para não deixar vestígio. Por que hoje nós sabemos disso? Que esse agente teve uma crise de consciência e resolveu falar. E deu detalhes e apresentou a documentação. Esse era um dos amigos da minha convivência no dia a dia. Isso
é uma ditadura, crime de opinião. E com isso, podemos caminhar para o encerramento falando brevemente sobre democracia. Democracia é a coisa mais simples que tem. Ela pode ter defeitos, e os terá eternamente, mas a humanidade até hoje não conseguiu criar, experimentar, desenvolver uma forma mais agregadora, mais humanizadora, mais diversa, mais respeitável de convívio entre os seres humanos que são diferentes. Classes sociais, gênero, idade das pessoas, orientação sexual, preferência religiosa ou não, toda a pluralidade, toda a diversidade encontra a casa comum, o lar e a lareira na democracia, apesar dos conflitos sociais. O que caracteriza a democracia? Primeiro ponto, liberdade individual. Não confundam liberdade individual com individualismo, não tem nada a ver com a coisa. Sabe por que a liberdade individual é tão valorizada na filosofia, na ética, na história, na sociologia, no discurso humanista? Porque até o século XVII, gente, ontem, até o século XVII, ainda havia Inquisição no mundo. Sabe como é que a Inquisição funcionava? Quem divergia do cânone do pensamento católico, se mulher, olha o supremacismo e o preconceito, era bruxa. Se homem, era herege. Primeiro eles torturavam, que vocês já viram isso nos filmes, inclusive esticando o corpo das pessoas com corda na roda. Depois da tortura, se não obtinham confissão forçada, tinha a prova da ordalha. A ordalha pelo fogo e a ordalha pela água, até o século XVII. Isso existiu. Por isso é que os filósofos tanto falaram em liberdade individual. O que é a prova da ordalha? Mulher ou homem com uma túnica branca e descalço vai andar sobre um tapete em brasa viva com 30 metros de comprimento e a cúpula da igreja aqui acompanhando. E mais na praça pública, a população toda assistindo. Se você gemer de dor, é porque o demônio o possuiu ou a possuiu, e você vai para a fogueira. Se você não gemer, o que é altamente improvável um ser humano suportar a ordalha pelo fogo, você então encontrou a glória de Deus, que Deus está em si. Isso era o julgamento. Era uma época em que não havia direito, não havia noção de fato, evidência, correlação, avaliação, análise e julgamento com tribunal do júri. Surge então o direito moderno, com Beccaria, o italiano, valorizando a noção de fato, cobrando mais do que indício, prova ou evidência, correlação, julgamento justo com tribunal do júri. E quem é que está tentando acabar hoje com a noção de fato, evidência, correlação, prova, argumento, diálogo, razão? As bolhas nos ecossistemas das redes sociais não estão nem aí para fato, evidência, correlação, razão, análise, diálogo, argumentação. Crença sem esclarecimento, crença sem evidência, crença sem fato, crença sem argumentação. É o risco que vocês enfrentam. É por isso que cresce o movimento anti-vacina, o terraplanismo e coisas dessa natureza, vai por aí afora. É isso. Bom, então a primeira coisa fundamental é a liberdade individual. Em política, ela se expressa no voto. Você pode até não valorizar o voto, mas o voto, esse instrumentozinho, é ele que faz de você o detentor de um poder originário que é seu, de dizer para a sociedade quem é que você quer nos governando, para presidente, para governador, para vereador, para senador, deputado federal, deputado estadual. Chama-se voto. Entretanto, 25% dos brasileiros, em todas as eleições, não votam. Não votam. Se os bons se retiram, quem é que vai ocupar o lugar? Voto em política.
Liberdade individual. A outra característica da liberdade individual: não importa se você é baixinho ou muito alto, magrinho ou gordo, jovem ou idoso, sexo feminino, sexo masculino, transexual ou alguma identidade de orientação sexual que você se sinta à vontade, bem e feliz com ela. Escolha filosófica, político-partidária, ideológica, isso é da pluralidade da vida. Todos os indivíduos são livres e você não pode, em nome de um princípio fundamental dos direitos humanos, todos somos iguais diante da lei e todos somos iguais em dignidade. O que é a dignidade humana? É aquilo que caracteriza a individualidade única de cada ser humano. Nós pertencemos à humanitas, à humanidade geral, do clássico do latim. Mas cada um de nós, na humanidade comum, é um indivíduo livre e que tem dignidade própria. Tem suas escolhas, seus valores, suas inclinações, suas preferências, suas predileções, e isso é inviolável. O pensamento é inviolável. O lar é inviolável. A correspondência pessoal é inviolável. Ninguém tem nada a ver com as orientações sexuais de quem quer que seja. O contrário disso tem nome, é preconceito e fofoca. Se a pessoa é feliz como ela escolheu ser e quis ser, e hoje ela pode se manifestar, felizmente ela pode se manifestar, que há algum tempo atrás, dependendo da orientação sexual, ela era criminalizada com julgamento e prisão, inclusive na Inglaterra até a década de 60, tudo isso é a liberdade individual, primeira característica da democracia, e somente ela garante isso. Segunda, quem governa com base na Constituição e nas leis existentes. Quem governa, ao chegar lá, não tem poder nem direito de rasgar a Constituição e as leis. Se quiser mudar, proponha à sociedade e ao Congresso Nacional e mude dentro das regras do jogo. Lembrando que o senhor Jair Messias Bolsonaro quis rasgar a Constituição, jogar fora as regras do jogo quando perdeu a eleição. Aconteceu ontem no Brasil. Terceira característica: maiorias eleitas governam. Quarta característica: maiorias eleitas governam, mas não têm poder nem direito de oprimir as minorias. Todas as minorias se mantêm com suas prerrogativas, seus direitos, todas as suas liberdades de pensamento, manifestação, orientação, organizar partido, disputar eleição, ganhar eleição na esfera municipal, estadual ou o que seja. Quando há opressão contra qualquer minoria, a democracia está ameaçada. Então, maioria não tem o poder e nem tem o direito de exercer tirania ou supremacia contra qualquer minoria. Quinta característica: tripartição de poderes, executivo, legislativo, judiciário, que quando entram em conflito entre si, aciona-se um mecanismo de freios e contrapesos para reequilibrar e restabelecer a harmonia. E a última característica, a sexta: revezamento no poder. Lula disputou a presidência em 89, perdeu, partiu para a greve geral, reconheceu o resultado e ficou mudo. Disputou 94 com Fernando Henrique Cardoso, perdeu, cumprimentou o presidente, reconheceu a derrota. Disputou com Fernando Henrique Cardoso em 98, perdeu, cumprimentou o presidente, reconheceu a derrota e não propôs greve geral e nem disse que teve fraude eleitoral. Ganhou em 2002, ganhou em 2006, Dilma 12, 10 e 14 e Lula novamente em 2022, e agora é o povo brasileiro que vai decidir. Portanto, o revezamento no poder, com mandato, com tempo definido, 4 ou 5 anos, é outra regra de ouro da democracia. Isso é o cânone básico da democracia. Não é nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. É civilizatório. É o padrão universal da sociabilidade livre e condição para que haja fraternidade. Agora, quando é que começam as disputas? Quando você sai desse básico da democracia e vai para a prateleira de cima, para governar o país ou o Estado,
Os partidos políticos, que são partes que representam a sociedade com pensamento próprio, por isso são partes, nenhum partido representa toda a sociedade, há uma diversidade, pluralidade, por isso há partidos, que é uma expressão de democracia, goste-se ou não dos partidos, é um fato, e cada um tem o seu programa de governo. Quem está mais às esquerdas está propondo o quê? Mais políticas públicas sociais, mais estado de bem-estar social e coisas desse tipo. Quem está mais às direitas vai querer mais mercado e privatização. Isso é da disputa democrática e a sociedade que decide. Isso é a democracia e é isso que o nosso livro trata: educação e democracia. Muito obrigado. Eu estou aí disponível, se quiserem fazer pergunta. Pessoal, muito obrigado. Acho que foi, estava comentando aqui com o pessoal do Teatro Cassius, né? É uma aula de história, de sociologia, e eu nunca tive essa aula com esse médico, né? Mas é bacana, né? Também não, Josué, eu nunca tive essa aula, então, assim, rasgado e... frente é melhor, né, para fazer os autógrafos. Claro, né? O problema é que pode sair gente lá, né? Eu vou sentar aqui. Uma oportunidade muito grande para vocês, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, Pode ser. principalmente pelo comportamento de vocês na palestra de hoje, tá? Foi uma das poucas vezes que a gente reuniu, falamos aqui, e que eu vi um comportamento bacana, né, Alexandre? Então, eu quero parabenizar vocês. E abrir para perguntas, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar para o professor João Batista? No período que o senhor professor estava com condições de colocar em pauta os seus ideais como secretário estadual de educação, eu era diretora escolar aqui em Paracatu, escola estadual, e fui também secretária municipal de educação. Então, foi naquele início, saímos do Congresso Mineiro de Educação, então eu era professora na escola estadual, e com eleição direta, eu fui eleita na escola Sérgio Lhoa. E foi um período que eu admirava, mesmo não sendo do seu partido, eu era de outro partido. Era um período que a gente respeitava as diferenças. Foi um período que eu escutava o Neito Rodrigues, o Miguel Arroio e muitos educadores que nos estimulavam a sentar em uma mesa redonda para escutar alunos, comunidade escolar. Foi quando organizamos os colegiados escolares, quando tivemos eleições diretas. Então, foi um período muito efervescente da democracia. Então, aqui hoje, eu fiquei, assim, encantada com a sua análise, no sentido de mostrar aos jovens que o que é posto hoje nem sempre existiu, né? Que nós devemos temer os riscos de uma ditadura. E eu não sabia do seu passado enquanto estudante. Então, me emocionei e me coloco à sua disposição, sei o seu projeto político, para a gente ajudar a fortalecer essa democracia e avançar. Um abraço. Muito obrigado. Eu tenho umas 10 perguntas aqui para fazer, mas fazer só 2. Teve uma pesquisa da Quest, uma pesquisa qualitativa, em que eles identificaram
que as pessoas mais pobres, elas não estavam satisfeitas com o governo atual, porque já entendia que saúde e educação era um direito. E aí eu queria que você comentasse isso, assim, o pobre, ele já, eu tenho bolsa, eu tenho educação, eu tenho saúde, isso já é um direito. E a outra pergunta é, o que você falava, o que você pensava que irritou tanto os militares de ter passado por isso? Bom, primeiro, eu não havia dito, eu fui secretário de Estado de Educação, 95 a 98, exatamente quando a minha colega era diretora de escola. Eu não poderia receber uma homenagem melhor do que esse seu depoimento. Ao invés de falar da época em que estávamos à frente da Secretaria de Estado de Educação, ouvir o testemunho de uma pessoa que estava à frente de uma escola, protagonista, cidadã, ativista, falar o que ela aqui falou. Não pode haver uma homenagem melhor. Muitíssimo grato, viu? A questão que você coloca, eu acho o maior desafio que nós temos hoje. Aí vamos falar claro. Eu vou falar de dentro de casa, me permitam aqui dizer. Eu fiquei 25 anos afastado de política. Não afastado de política, acompanhando, votando, tendo preferências, mas afastado de partido político. Eu já fui deputado, eu fui fundador do PT, 1980, com Lula. O Lula, 5 anos, ficava hospedado no meu apartamento em Belo Horizonte, nós somos muito amigos. Eu fui o primeiro deputado do PT, me afastei do PT depois, estive no PSDB, me desencantei, afastei, e fiquei 25 anos dedicado à educação. Até que, em 2024, num evento social, eu me encontrei, depois de anos sem vê-lo, com o meu amigo Lula, ele presidente, já eleito. E ele me fez um convite para voltar à política. Um convite e uma convocação. Eu pensei e disse, está na hora. E voltei. Estou na luta. Por que eu estou dizendo isso? Por que os próprios beneficiários, pelas políticas públicas do lulismo, dos governos Lula, especialmente educação, saúde, especialmente distribuição de renda, de alguma maneira mudaram o voto? Por exemplo, o lulismo de 2005 a 2010 criou uma nova classe de consumo chamada classe C, com 95,6 milhões de brasileiros. É a classe C de consumo que começou a comprar Casa do Minha Vida, Minha Casa Minha Vida. Os filhos entraram na universidade ou no IFET, puderam ir à praia pela primeira vez, frequentar um restaurante e comer pizza, melhoraram o padrão de vida, ainda que a desigualdade tenha permanecido. E votavam em Lula invariavelmente. Por que isso mudou já em 2014? Uma das explicações possíveis que eu defendo é que nós cometemos o erro, naquele período de 2003 a 2010 e no primeiro governo Dilma até 2014, de incentivar muito o consumo, a melhoria material das condições de vida. Tudo bem, é um direito, é fundamental, mas não fizemos educação das juventudes para a democracia, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu não estou falando vote em fulano, não estou falando escolha tal partido, não estou falando em partido, em candidatura, em quem votar. Não estou falando nisso. Estou falando em democracia e em valores. O mundo inteiro trabalha assim. Toda escola americana estuda a Constituição do país e valoriza a democracia. Toda escola europeia estuda a Constituição do país, a história do país e valoriza a democracia.
No Brasil, ao contrário, os democratas não fizeram o trabalho de educação para a democracia nas escolas e a extrema-direita entrou com o discurso de escola sem partido, que é, na verdade, para silenciar a liberdade de opinião na escola, e escola cívico-militar, que é uma coisa típica da extrema-direita fascista, completamente antidemocrática. Então está na hora, está até tarde para nós introduzirmos, não é nenhuma inculcação político, partidária, ideológica, eleitoral, não. Conversar sobre o Brasil contemporâneo, a história contemporânea do Brasil e sobre democracia e autoritarismo e deixar as pessoas fazerem suas escolhas. Nós não fizemos isso. Resultado, hoje, 68% dos evangélicos pobres e negros com renda familiar de até 2 salários mínimos votam na extrema-direita contra a democracia. Hoje, um jovem pobre, que paga aluguel à família, não tem dinheiro, compra uma motocicleta em 72 prestações, trabalha 14 horas por dia correndo pelas ruas como um louco para entregar pizza, entregar mapa, entregar qualquer coisa, torra o dinheiro no final de semana e não quer saber de Estado, não quer saber de política pública, não quer saber de pagar imposto, que aliás não pagaria pela renda dele, está isento para quem ganha até 5 mil, e não quer recolher 2% sobre o salário mínimo para o INSS para ter direito à aposentadoria, que acha que o Estado limita a liberdade individual. Então eles conseguiram chegar a esse discurso do individualismo possessivo aos pobres. E por que isso aconteceu? Porque nós não fizemos uma educação para a democracia. Falha nossa, falha nossa. Isso que nós estamos fazendo aqui, toda escola brasileira precisa fazer, do ensino fundamental à pós-graduação. É como eu sei responder a sua pergunta. Você queria fazer uma pergunta? Minha pergunta é: se nós fez continuar pesquisa, botar uma força durante todo o ano. Ela pergunta: como é que você fez? O que aconteceu passando pelo que você passou para continuar firme ao longo da vida? Você acha que eu não tive medo nessa vida? Tive medo, muito medo, várias vezes. Mas são coisas que a razão não consegue explicar. Não é ideologia, são os valores morais, a ética, e alguma coisa que você desenvolve ao longo da vida e que a razão não consegue explicar, chamada coragem. Eu tenho coragem, e tenho convicção, e soube manter perseverança ao longo da vida.